Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deus Todo-Poderoso, que esta palavra produza muitos frutos no nosso coração. Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa cercar o nosso coração, cercar este lugar, para que nenhum espírito contrário possa nos desviar a atenção, nenhum espírito contrário possa desvirtuar a tua mensagem. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra tremenda, ela traz um núcleo fantástico, maravilhoso. Se você observar, o verbo relativo à nova vida está no passado. O verbo relativo a certos fatos da nossa vida está no passado. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar para você, aquilo que você está planejando para amanhã, para Deus já aconteceu. Aquilo que você acha que é algo que está colocando muito medo na sua vida, já aconteceu. Não há nada na sua vida que seja surpreendente para Deus. As decisões que você tomou ontem, as que você vai tomar amanhã, isso tudo já é passado, porque para Deus tudo é, porque Ele é aquele que é. O Todo-Poderoso, o Senhor. E a palavra que é dirigida aos Colossenses diz exatamente isso. Então eu quero falar para você que nós, na nossa peregrinação aqui neste mundo, na nossa história, nós temos que olhar para o alto. É isso que Paulo está falando. Olhando para o alto, a palavra diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Lá está o Senhor vitorioso, à direita do Pai. Não o Senhor na cruz. Não o Senhor na cruz. Aliás, eu acho que todas as repartições públicas, todas as escolas, todas as casas, se tinham que colocar alguma coisa, não era um Cristo crucificado. Tinham que colocar apenas uma cruz. E com um bilhetinho, Ele não está aqui. Amém? Amém? Então, irmãos, nós fomos chamados ao crescimento. Não há ninguém aqui que esteja estagnado, que esteja parado. Nós precisamos crescer. E crescer significa não apenas conhecer muitas coisas. Porque aquele que conhece é diferente daquele que sabe discernir aquilo que conhece. Tem muita gente que sabe um monte de coisas, mas se perde no meio daquilo que sabe. Tem muita gente que entende muito de matemática, mas não consegue aglutinar coisas, não consegue viver, não consegue repartir. Tem muita gente que sabe filosofia, mas é péssimo ao administrar a sua própria vida. Dizem que os psicólogos são os piores criadores de filhos, porque acabam não sabendo o que aplicar na vida dos seus filhos. Nós somos chamados para crescer enquanto pessoas, enquanto espírito vivente na presença de Deus. Cada vez que eu me coloco ante o Senhor, eu vou descobrindo coisas maravilhosas. Cada vez o Senhor me surpreende. E para que isso aconteça, é preciso que eu feche os meus olhos. É preciso que eu tire tempo. Que eu me converta. O que é converter? O que é converter? Você transformar algo que tinha uma natureza, que tinha uma substância, em outra. Quando Jesus, nas bodas de Caná, ele transformou a água em vinho, ele não estava apenas dando um jeitinho na festa, ele estava dando um recado para as pessoas, porque o judeu usava a água como matéria de purificação. E nós, os cristãos, não usamos a água, nós usamos o vinho, o sangue. Pelo sangue nós fomos purificados de todo o pecado, amém? O milagre da boda de Caná é exatamente
é Deus profetizando aquilo que ia acontecer. É uma mensagem de Jesus. Por isso que Jesus, ele antecipa. Por isso que hoje nós estamos aqui, irmãos, para que nós possamos mudar a natureza anterior. Isso é conversão. É mudar aquilo que era aparente para o que é interior. Mudar aquilo que era violento, aquilo que era com a natureza mundana, pecaminosa, para as coisas que são do alto. Por isso que o cristão, ele tem princípios diferentes das pessoas no mundo. Os princípios do cristianismo não são os princípios do mundo. Não podemos estabelecer em nós esses princípios. Nós somos chamados para estar na presença de Deus. Há uma sede, uma fome em cada um de nós. E isso só se discerne espiritualmente. Isso só se discerne. Eu vou dar um exemplo para você. A sala de audiência, onde eu trabalhei um tempo, tinha uma janela que era mais ou menos uma janela assim. A mesa ficava aqui e a plantinha eu a coloquei aqui. Uma planta. Era uma planta que uma servidora virou para mim e falou assim: Francisco, essa planta precisa de sol. Eu falei: eu não tenho o que fazer, porque aqui não tem sol. E ela ficou ali. Irmãos, ela estava dessa altura. Com o passar do tempo, ela começou a vergar em direção à janela, onde tinha sol. Eu achei aquilo estranhíssimo, porque ela começou era uma planta estranha, ela começou a se inclinar. Até que uma pessoa falou assim: se a gente não colocar ela no sol, ela vai morrer. Ela precisa de sol. E eu fiquei naquela condição: como é que eu vou continuar com essa planta aqui? Ela vai morrer. Ela não vai chegar lá na janela. Por que essa planta está querendo ir para lá? Né? Chegou um determinado momento que ela começou a murchar. Aí o que eu fiz? Tirei aquela planta, coloquei lá no corredor. Por um grande espaço de tempo, ela permaneceu no corredor, perto do banheiro. As pessoas passavam lá e falavam assim: o que essa planta está fazendo aqui? De onde é essa planta? Eu falei: é lá do setor, tirei. Irmãos, por quê? Porque a planta tinha necessidade de sol, como você tem necessidade de Deus. Se você não estiver na presença de Deus, você por dentro morre. E para que você possa viver vida nova, não dá para você viver vida nova num lugar escuro. Não dá para você viver vida nova com coisas antigas. Se você quer coisas diferentes na sua vida, você tem que começar a produzi-las naquilo que você faz. Então nós imaginamos que é preciso tirar você de dentro do quarto escuro e colocar você num lugar onde brilha o sol de Deus. Amém? Irmãos, nós precisamos ser como o Salmo 92, lido, versículo 12. Vamos lá. Aliás, será que dá tempo aí? O Salmo 92, 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. O que significa isso, irmãos? Para cima. Para cima. Você tem um desejo de crescer e ir para cima. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Nós vamos crescer à medida que nós estivermos olhando para o alto. Eu preciso olhar para o alto. Não tem condição, irmãos. Você quer ver uma coisa? Tem uma forma muito simples de você imaginar. Já viram aquelas meninas que ficam naquela trave daquelas ginastas, que elas pulam em cima daquela... Eu não sei que nome tem aquilo. Cavalo? Aquilo é cavalo? É uma trave grande que elas ficam andando ali. Irmãos, aquilo é cavalo? Trave, tá bom. Irmãos, se você subir ali, imagine que eu chegue naquele salão e vá subir. Primeiro passo, segundo passo, né?
E eu não consigo andar naquilo. Por quê? Você vai falar assim, mas é dessa finurinha. Porque eu fico olhando para cá. Mas se aquela madeira estiver aqui, no chão, parada aqui, eu vou fazer assim, ó, fácil. Mas se subir, eu caio. Sabe por quê? Porque eu tenho como referência a circunstância ao redor. Se você, ó, estou aqui, ó, não há medo nenhum. Mas se eu estivesse no 10º andar de um prédio, numa beirinha dela aqui, pastor, pelo amor de Deus, pastor, chega para cá, pastor, chega para cá. Porque a minha referência é outra. Assim também não foi com Pedro. Jesus falou para os seus discípulos, peguem, entrem no barco e vão embora. Aí eles foram no barquinho. Chegou no meio lá, Jesus aparece para eles. Jesus aparece para eles, eles ficam espantados. E Jesus fala para eles, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo. Aí Pedro vira para Jesus e fala assim, se é o Senhor, mande que eu vá até você. Ele fala assim, vem. Aí Pedro foi andando sobre as águas. Mas quando ele percebeu, quando ele olhou a circunstância, ele começou a afundar. Ele começou a afundar porque ele começou a ver o perigo e não mais Jesus. Quando você anda em lugares perigosos, se você olhar para Jesus, você vai tranquilo. Ontem eu estava vendo um filme chamado Everest, e eles tinham que atravessar numa escadinha, misericórdia, e o instrutor falava assim, olha para mim, não olha para baixo não, olha para mim. E eu pensei, é assim que tem que ser com Jesus na nossa vida, eu tenho que olhar para Jesus. Então, primeiro princípio que hoje eu tiro para a minha vida, para que eu possa cumprir esse chamado que está colocado para mim aqui em Colossenses. Primeiro princípio, crescendo como palmeira para cima. Não há árvore que cresça para baixo. Eu tenho que crescer para cima. Irmãos, segundo princípio, não só crescer para cima, mas deixar as coisas inúteis que nos impedem de crescer. Tem que se despojar das coisas que não têm valor para você. Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos caminhando e muitas vezes coisas difíceis, pesadas, estão nos nossos ombros. E nós teimamos em levá-las. Nós não queremos abrir mão daquilo que já não serve para nós. Irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 2, a palavra diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que eu leio da palavra? Pedro está dizendo assim, desejai o leite genuíno, para que vocês possam crescer espiritualmente. Não é desejar as coisas materiais, é desejar o leite genuíno que você não encontra nas coisas do mundo, nos bens do mundo, porque esses passam. Esses passam. Aquilo que você hoje está acariciando, falando assim, é meu. Por enquanto está com você, daqui a pouco não está mais. Por enquanto não está mais. Conheço uma pessoa no tribunal que comprou um iPhone lindo, desse grandão, e ele tinha um cuidado enorme, passava, limpava, foi andar de bicicleta na lagoa, roubaram. Graças a Deus ninguém aqui foi roubado, né, irmão? Roubaram. Aí ele conversando comigo, falou, rapaz, a gente dá tanto valor nessas coisas, me roubaram agora o iPhone, que bobagem, cuidei à toa dele, evitei de levar para os lugares, não usava,
e perdi. E é por isso que a palavra está dizendo, despojai-vos. Tira isso de você. Tira essa preocupação da sua vida. Tira esse peso do passado. Tem gente que carrega um peso enorme. Tira essa obrigação da sua vida em fazer porque o outro vai achar que você é assim ou assado. É preciso que eu esteja olhando para o alto. Eu estou preocupado com aquilo que Deus acha de mim. Amém? Aquilo que Deus acha de mim. É isso que é importante. É isso que constrói. E aí a palavra diz assim, olha, e isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. A nossa vida tem que ser uma vida agradável a Deus. Uma vida que eu possa falar, Senhor, conta comigo. Eu quero estar na sua casa. Eu quero trabalhar na sua casa, na sua obra. A gente, embora fale que Deus é importante, que Deus é essencial, no nosso dia a dia a gente vive como se Deus fosse acessório. No dia a dia a gente vive como se Deus tivesse que nos servir e não o contrário. Então o que acontece na nossa vida? A nossa vida começa a perder o sentido porque eu deixo de ver sentido naquilo que eu faço para Deus. Amém? Terceiro princípio importante para que eu esteja olhando as coisas do alto. Eu preciso, irmãos, usar de uma estratégia para chegar onde eu quero chegar. A árvore quer chegar o mais alto possível. Ela quer subir em direção à luz. Eu quero subir em direção à luz. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero cada vez mais compreender quem é Deus e o que Deus significa para mim. Então eu preciso ter uma estratégia na minha vida. Porque buscar faz parte do caminho. Eu sempre estou esperando que Deus faça algo em mim. Eu conheço um senhor que é muito meu amigo, que ele fala para mim, se é para fazer assim, Deus vai vir me dizer. Deus é que tem que falar comigo. Eu tenho que ter uma estratégia para chegar até Jesus. Eu tenho que ter uma maneira de chegar até Deus. E isso se faz com vida espiritual. Eu me lembro da figura de Zaqueu. Zaqueu, sendo baixinho, ele tinha uma curiosidade enorme para saber quem era Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, tinha muita coisa que ele queria ver. Zaqueu tinha uma curiosidade. Como eu tenho curiosidade para saber quem é o Espírito Santo. Você não tem não, amém? Eu tenho curiosidade para saber qual é a presença marcante na minha vida, de tal maneira que eu possa viver como um dínamo de força. Todo mundo já me falou do Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Ora, Zaqueu queria conhecer Jesus, ele subiu na árvore para ver acima da multidão. Subiu na árvore. Ele achou que ele veria Jesus. Mas Jesus, quando passou, falou assim, Zaqueu, desce, porque eu quero estar na tua casa. A palavra até diz que Jesus olhou para o alto e viu Zaqueu. Irmãos, se eu quero ter uma experiência pessoal com Deus, se eu quero ir além dos limites, eu preciso me despojar das coisas antigas e eu preciso ter uma estratégia que eu vou fazer para chegar mais perto do Senhor, para descobrir quem é o Senhor. Ah, pastor, uma boa oportunidade são as nossas intercessões. Então busque. Pastor, uma boa oportunidade que eu vi é ouvir pela televisão as pregações, então ouça. Eu quero orar ao Senhor, então ore. Suba no mais alto que você possa encontrar no seu espírito. Não fique sentado esperando. Não ache que a igreja é aquilo que o pastor faz. Não ache que a igreja é aquilo que o outro está fazendo. Igreja é o que você é. Já viram as pessoas falando, porque a igreja é assim, é assado? Você fala, está falando de você.
Eu não estou falando de igreja institucional não, irmãos. Porque há muito tempo me desvencilhei dela. Eu estou falando para você de experiência com Deus. Religião é experiência com Deus. Por que isso? Porque eu estou mirando na metáfora da planta. Porque eu sei que o meu coração tem necessidade de Deus e do Deus vivo. Não adianta eu colocar um quadro de sol aqui, porque a planta não sente necessidade do quadro, ela sente necessidade de Deus. Não adianta eu te falar aqui, se você não buscar, tem que buscar. Tem que buscar. O Espírito Santo, deixa eu te falar, ele vai te surpreender como me surpreendeu. Ele vai te surpreender mesmo nos lugares mais escuros. Nós aqui temos muitas opiniões, irmãos. Nós temos muitas opiniões. Quando Jesus estava descendo de Jerusalém, os discípulos estavam muito felizes. Sabe por que eles estavam felizes? Eles estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus, estavam muito felizes, estavam cantando, pulando, até que os fariseus chegaram e falaram assim: Jesus, pede pelo amor de Deus, para que os seus discípulos cantem um pouquinho mais baixo. Qual foi a resposta de Jesus? Gente, um pouquinho mais baixo. Então Jesus falou, se eles não clamarem, quem é que ia clamar? As pedras clamarão. Pensa, 11h30 da noite, você dentro da prisão, você cansado, dor de cabeça, umidade, escuridão, e de repente você vê lá longe uma voz que a palavra diz que Paulo e Silas estavam orando e cantando em alta voz. Estavam cantando baixinho. Não. Estavam orando. Senhor Jesus, olha-me. Não. Estavam deixando o Espírito Santo falar. Porque eu não quero fazer aquilo que me agrada. Eu quero fazer aquilo que agrada o Senhor. Qual é a minha estratégia de chegar mais próximo do Senhor? Eu quero usar as ferramentas que Deus colocou à minha disposição. O meu problema é que eu sempre tenho muita opinião. Repete comigo, eu não quero ter opinião. É isso. Eu quero ser um despersonalizado. Porque eu não preciso ter caráter, eu quero ter o caráter de Jesus. Amém? Em todos os lugares eu quero ter o caráter de Jesus. Eu quero reconhecer diante de Deus, Senhor, eu não consigo trazer resposta para essas pessoas. Senhor, eu não consigo ser a luz que eu gostaria de ser para essas pessoas. Mas o Senhor pode. Desfrute do caminho até alcançar o seu objetivo. Irmãos, você sabe que a grande infelicidade do mundo é que você coloca os seus olhos num determinado lugar e aquilo que serve de vereda para você deixa de existir. Eu tenho uma menina que trabalha comigo, que ela é do Rio Grande do Norte. Fez o concurso, passou, está trabalhando comigo. E ela sempre, qualquer coisa que aconteça, ela fala assim, eu quero voltar para Natal. Eu quero voltar para Natal. Eu falei, Muriel, deixa eu te falar uma coisa, você tem idade para ser minha filha. Eu sei que você quer voltar para Natal. Mas as pessoas também querem ouvir outra coisa da sua boca. Né? Querem ouvir outra coisa. Você está sempre reclamando que você quer voltar para Natal. Eu sei disso. Mas não se esqueça, você precisa viver o seu dia de hoje.
experimentar as coisas que estão acontecendo, ainda que elas sejam desafiantes para você. Não é verdade que Pedro estava no meio da tempestade, foram com o barquinho para o mar, porque Jesus mandou. Jesus me mandou para cá, para o meio do mar, esse troço está tempestade para tudo quanto é lado. De repente me aparece Jesus andando sobre as águas. Eu falo, que circunstância estúpida é essa na minha vida? É essa circunstância que eu uso como estratégia para descobrir Jesus andando sobre as águas. São as dificuldades da minha vida que eu vou usar como estratégia para descobrir que Jesus está perto de mim. Né? É a condição de você perceber que você está dentro de uma igreja que cada vez enche mais de paulista. Pronto, falei. Não é? Cada vez mais, não é isso? Aí, olha lá. E eu preciso começar a trabalhar no meu coração as minhas circunstâncias, senão eu não arrumo a minha casa. Ela fala assim, Francisco, você sabe que eu não arrumo nada lá em casa? Eu tenho um guarda-roupa, por um tempo eu nem a mala eu arrumava. Que eu vivia como se amanhã eu ia... vou pegar um avião amanhã e voltar para Natal. Eu falei, não, deixa o seu coração descansar. Vive o dia de hoje. É isso que eu quero aprender. Eu estou olhando, eu quero olhar para o alto e viver aquilo que eu estou vivendo hoje, caminhando, vivendo as experiências com Deus no lugar onde eu estou. Amém, igreja? Você pode estar, pastor, hoje eu estou tão chateado, eu tive uma experiência tão difícil, estou zanzando para um lado, para o outro, vive o dia de hoje na presença do Senhor, porque eu vou te falar uma coisa, você nunca vai conseguir que Deus fique longe de você. Deus sempre vai estar perto de você. Amém, igreja? Deus sempre. Você acha que você está vivendo sozinho, mas não está. Quinta, não se esqueça do caminho percorrido, mas olhe sempre para frente. São duas coisas fantásticas, irmãos. Olha, Ebenezer. 1 Samuel, capítulo 7, 12. A palavra que a gente usa muito. Ebenezer fala assim, até aqui. Essa expressão, até aqui, quer dizer, nós andamos de lá até aqui. Tá? Nossa, mas que eficiência. Tremenda, rapaz. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui significa duas coisas, que eu já andei um bom bocado, e que eu ainda tenho que caminhar um outro. Eu não posso me esquecer do passado, porque eu aprendi com o meu passado. Eu aprendi com as coisas boas e ruins que me aconteceram, mas eu não vou me prender a elas, porque eu tenho que olhar para frente. Isso aqui, irmãos, eu preciso me lembrar no meu casamento disso. Você sabe por que os casamentos às vezes dão errado? Porque nós esquecemos de colocar a pedra na nossa casa de Ebenezer. Lembrar aquela moça linda que está sentadinha lá, olha para lá, olha lá, coisa linda. Né? Ela detém a minha vida no coração dela. Eu vivi a minha vida ao lado dela. Né? Eu não posso esquecer o tempo que eu caminhei com ela. Não posso. O Elim não pode esquecer do tempo que caminhou com a Joana, até porque a Joana pega ele de jeito, né? Não pode. Eu tenho que caminhar para frente, mas sabendo o tempo que custou para eu chegar até o dia daqui. Sabe por que o casamento não dá certo? Porque aquela mocinha, que você tinha uma curiosidade com os olhos dela, novinha e tal, você começa a deixar de vê-la no coração da sua esposa. Aqueles que estão ficando noivos hoje, precisam aprender hoje essa lição. Muitas coisas vão acontecer nas suas vidas e muitas dificuldades. Tem que ter misericórdia, tem que ter amor. Não confunda bens materiais com sucesso.
Não confunda bens materiais com sucesso. Vou ter que me apressar um pouquinho mais. Cultive ao seu lado um bom jardim. Seus amigos. Vou botar a plantinha no sol, mas vou juntar gente na minha casa. Mesmo que seja uma casa pequenininha. Irmãos, quando eu me casei com a Jane, hoje é um dia muito especial para a gente, então vale essa lembrança. Nós fomos morar aqui em Santa Rosa, num apartamentinho pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. E nós fizemos um ano novo lá, quase derrubamos o prédio. Colocamos tanta gente dentro daquele apartamento, que exatamente no dia seguinte o meu pai levou meu tio para conhecer a minha casa. Quando ele chegou, ele ficou apavorado. Tinha tanta gente lá. Eu fico imaginando qual é a imagem que o meu tio teve da minha casa. Os seus amigos são preciosidades na sua vida. Não abra mão deles. Amém? Por último, não vou me alongar. Tinha um monte de coisa para comentar, mas o tempo já vai. E é muito importante que eu diga isso para você. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você está percorrendo um longo caminho. Um longo caminho. Você está tendo algumas vitórias, algumas derrotas, mas você está percorrendo, isso é importante. Mas lembre-se de onde você veio. Você está voltando para lá. Você veio do céu. Você é projeto de Deus. Você está voltando para Deus. Você não pode esquecer disso. Você é algo precioso para Deus. Eu não posso tirar do meu coração as coisas de Jesus. Porque eu sou apaixonado por Jesus. Jesus veio por paixão por causa de mim. Deu a sua vida por mim. Quando eu imagino, eu me alegro. Quando Jesus se levantou do túmulo, as marcas já não faziam sentido porque o corpo dele estava sendo glorificado. Eu tenho certeza que eu fiz parte do pensamento de Jesus. Ele falou assim: Francisco, daqui a pouco a gente se vê. Eu falei, glória a Deus. Você pode falar glória a Deus? Quero falar para você isso. Não deixa o mundo te convencer de coisas que não são verdadeiras. A palavra diz assim, olha, portanto, se fostes ressuscitados, porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Hoje, você não tem essa visão. Paulo diz que um dia nós veremos como somos vistos. Tudo o que você está fazendo hoje já aconteceu. Você não pode ver, mas aos olhos da fé, quando eu olho aqui para a direita, acredite, eu vejo 36 crianças aqui. 12 do Lucas, 12 do Gabriel e 12 do Tiago e mais 12 aqui do Rafael. Mais 36 com 12 dá quanto? 48. Maneira maravilhosa de fazer crescer a igreja. Geneticamente viável. Aí até espirrou. Se eu olhar para cá, eu vou ver mais, né? Que o pessoal de Arraial é... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Busque as coisas do alto, porque elas trazem paz ao seu coração, amém? Eu vou orar com você, para que essa palavra que eu vou ler enquanto você estiver com os olhos fechados, que ao final você possa dizer, amém. Portanto, se você já foi ressuscitado juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Pensa que o Senhor está te esperando e há um lugar preparado por Jesus para você. Senhor Deus, meu Pai,
E eu me alegro em viver esses momentos, Senhor. Me alegro em viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Para te falar a verdade, Deus, hoje é um dia muito importante, porque eu vejo cada vez mais que o Senhor está reunindo um povo aqui dentro que se ama. Pai, nos ajuda, Senhor, a deixar a bagagem, a deixar esse peso, Senhor. Sacolas e sacolas de julgamentos, sacolas e sacolas de culpas, pecados, amarguras, histórias que eu não consegui viver, Pai. Quanta coisa, meu Pai, no meu coração eu tenho carregado, coisas e coisas, Senhor. Eu quero deixar para trás. Eu quero deixar para trás, meu Pai. Eu quero esquecer das coisas que me machucaram e te agradecer nessa noite, meu Pai, porque eu estou subindo cada vez mais alto, cada vez mais próximo, e eu estou preparando um povo, meu Pai, para entrar na Tua glória, meu Pai, para um lugar que homem algum conseguiu conhecer, meu Pai. Espírito Santo, abençoa, meu Pai, o amor que eu sinto no meu coração. Peça agora ao Senhor que Ele transforme o teu coração. Não presuma o mal nas pessoas, mas construa pontes e não muros. Ame as pessoas, porque isso é o que Deus está falando para você. Busque as coisas do alto, porque você foi feito delas. A tua natureza, ela vem do alto, não vem da terra. Busque as coisas de Deus, porque elas são essenciais. Entra, Pai. Me ensina a amar um povo que se chama pelo Teu nome, a desejar que ele aprenda, meu Pai, a viver de acordo com aquilo que ensinastes, meu Pai, não julgando, mas amando, tendo carinho no meu coração, Pai. Oh, Pai, eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos trouxe. Abençoa os que se casaram, abençoa os que vão se casar, abençoa, meu Pai, a todos nós que estamos caminhando como povo de Deus.